1 Coríntios 14. Né, Leandras? Um dia eu vou pôr o Leandro sentado aqui, ó. Comigo aqui, ó. 1 Coríntios 14. Nós vamos ler todo o texto do verso 26, aliás, até o verso 40. Porém, vamos ficar com o verso 40. Vamos lá? Verso 26, Miguel. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se, o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Vamos ler, põe aí, Miguel, o 33 e depois você põe o 40 novamente, por gentileza. Verso 33, preste atenção neste versículo. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Então Deus não é Deus de bagunça, de desordem. O verso 40: tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Amém? O tema da nossa mensagem, vou esperar o Miguel organizar ali. Eu estou com fome. Não, esse é o tema da mensagem, não. O tema da mensagem é esse aí. Às vezes eu vou pensar, o tema da mensagem é eu estou com fome. O tema da mensagem é esse aí: organize a sua vida. Aqui no texto lido, nós não vamos falar sobre isso, mas vou te explicar o que Paulo estava fazendo aqui. Paulo estava ensinando a igreja de Corinto como devia ser o culto, como deveria o culto ter ordem. Porque na igreja de Corinto eles tinham todos os dons. A operação dos dons espirituais, ela é uma realidade. Eu creio nos dons espirituais, sou usado pelos dons espirituais, pela graça e misericórdia do Senhor. Esses dias eu fui na empresa do irmão Rodrigo, ali perto de casa, na clínica veterinária, e ele chamou os funcionários. Tinha 6 ou 8 funcionários. E sempre quando eu vou em algum lugar, eu sempre pergunto para Deus: Deus, o que o Senhor quer lá naquele lugar? O que o Senhor quer falar com aquelas pessoas lá? Eu pensei que era só orar pela empresa, mas enfim, para encurtar a conversa, entraram os funcionários. Aí eu olhei para uma menina, a Laura já sabe, quando eu pergunto o nome, né, Laura? Como que você chama? Fulano. Deus manda dizer assim, assim, assim. A menina começou a chorar. Como que você chama? Deus manda te dizer assim, assim, assim. O menino começou a chorar. Como você chama? E foi assim, se eu não me engano, só não falou Deus só com uma das funcionárias que lá estavam. E como uma irmã que congregou conosco há um tempo, ela sempre dizia assim: chorou? Se chorou, Deus falou.
Enfim, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas só que quando eles se ajuntavam, havia muita bagunça, havia muita desorganização com relação ao uso dos dons espirituais. O texto é claro aqui, ó. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, tem uma palavra, uma instrução, uma palavra em uma língua ou interpretação. Aí o que Paulo diz? Vocês podem fazer isso, mas tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Aí ele diz: se alguém falar em língua, 2, no máximo 3, deve falar e alguém deve interpretar. Tratando-se de profetas, 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente. Enfim, todos podiam usar os dons espirituais, mas tudo devia ser feito com ordem e com decência. Aí ele diz: o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Então tinha que haver ordem no culto. Num culto público deve haver algumas coisas: ordem, entendimento, conhecimento. Se não tem ordem, não vai haver entendimento e nem conhecimento. Você já foi em igrejas que é uma barulheira só, não é? Tem gente que é condicionado, acostumado a mente a falar aleluia e a falar glória a Deus, não é? O pregador está falando e os irmãos só glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. É bom dar glória a Deus? É ótimo. Mas a gente tem que ouvir para entender. Aí o que acontece? O pregador está falando lá: o diabo vai te matar, o diabo vai roubar tudo que você tem. E o irmão que não ouve, ele vai dizer aleluia, glória a Deus, amém Jesus. Porque ele não está ouvindo, não está havendo a ordem no culto. Então era sobre isso que Paulo estava escrevendo aqui. Um dia eu vou pregar voltado só para isso, eu já preguei voltado só para isso, mas aqui eu separei aqui algumas áreas que precisam de organização, dentre elas área financeira, conjugal, espiritual, emocional, financeira e familiar. Nós vamos orar a Deus e aprender sobre essas 3 áreas. Então, voltando à mensagem, eu expliquei sobre o que o texto é. Desde a criação, Deus sempre mostrou que Ele é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça. Se você pegar a criação, havia um caos, e Deus transforma esse caos em ordem. Ele estabelece separações, limites e funções. O mundo tem separações, limites e funções. O mundo tem as chamadas estações do ano, não é verdade? Imagine se fosse só frio, imagine se fosse só calor. Está um clima quente, né? Está um clima muito quente. Então, no início, Deus mostrou que ao invés de caos, baderna, bagunça, Deus ele sempre mostra que Ele é um Deus de ordem, nunca um Deus de bagunça. A gente olha para a vida do povo de Israel, Deus sempre precisou ensinar o povo a aprender a organizar a sua vida diante do Senhor. Quando Deus tira Israel do Egito, do cativeiro, Deus liberta o povo, mas não foi para viver de forma desorganizada e bagunçada. Deus estabeleceu leis para quê? Para organizar. Imagine se o mundo não tivesse leis, seria uma bagunça. Deus estabeleceu líderes e sacerdotes para organizar o povo na caminhada do deserto. Era uma organização não somente prática, mas também espiritual. E aqui Paulo orienta a igreja de Corinto, como eu acabei de dizer, a viver com decência e ordem. Porque quando a vida está desorganizada, ela revela desordem espiritual. A organizada reflete o caráter de Deus. Eu li uma vez, eu vou produzir prova contra mim mesmo. Alguém leu, não é um princípio, não é bíblico, mas serve para trazer alusão à vida nossa. Diz que o carro da pessoa, o interior do carro da pessoa reflete a vida da pessoa. Como é que está o seu carro por dentro? Cheio de lixo, cheio de bagunça, cheio de baderna, sujo? Eu digo porque o meu está assim.
E muitas vezes nós somos como os fariseus, que são sepulcros caiados. Nós só lavamos o carro por fora e não lavamos o carro por dentro. Assim está a nossa vida espiritual. Nós só organizamos a nossa vida por fora, mantendo as aparências, mas por fora Deus não olha. Deus olha é o que está dentro do nosso coração. Foi isso que Deus falou para o profeta Samuel quando ele foi ungir o próximo rei de Israel, que era Davi. Ele olha os irmãos de Davi e viu certamente algum desses, homens fortes, bonitos, de boa aparência, mas Deus disse: não são esses, não é nenhum desses, porque eu não olho segundo a aparência. Então uma vida desorganizada revela desordem espiritual. Se a vida de uma pessoa está bagunçada, desorganizada, é porque a vida espiritual dela está bagunçada, desorganizada. Porque aquela que é organizada mostra que a vida espiritual dela está organizada. Então a vida cristã, ela exige disciplina, ela exige foco, ela exige prioridades que sejam aliadas com a vontade do Senhor. Então, para servir a Deus, não pode servir a Deus de qualquer jeito. A gente pensa que pode, mas não pode. Não pode servir de qualquer jeito. Uma grande prova é quando o Davi, de forma impensada e sem orientação do Senhor, ele pega e transporta a arca, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha uma boa intenção, mas o inferno está cheio de pessoas que tiveram boas intenções. E o que acontece? Quem sofreu a consequência da desobediência de Davi? Uzá. A Bíblia diz que a carroça passou numa pedra que transportava a arca, e Uzá, o nome dele era Uzá, U-Z-A, é circunflexo? Acentinho assim, agudo. Uzá, não é com Z não. Numa boa intenção de não deixar a arca da aliança cair no chão, ele vai e toca na arca, e ele morre naquele instante, naquele mesmo momento. Por que isso aconteceu? Porque a vida de Davi estava desorganizada, e ele trouxe desorganização para a vida de Uzá, que foi fulminado pela glória do Senhor. Por que Uzá morreu? Porque não era a função dele tocar na arca. Quem podia tocar na arca, segundo a lei, era só os sacerdotes, segundo a ordem de Levi. Então a vida desorganizada, ela sem prioridades espirituais, mostra que a pessoa é imatura. A vida cristã, ela não é feita de bagunça, pois Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem. E como eu dizia, a gente acha que servir a Deus pode ser feito de qualquer jeito, não é? E não pode. Sem santidade, sem compromisso, sem dedicação. Tem muita gente que está dentro da igreja 24 horas por dia, o ano inteiro, mas não vai para o céu. Porque a vida dela está bagunçada. Ela está servindo, na mente dela, ela está servindo ao Senhor, mas o coração está longe do Senhor. Então a gente precisa organizar o nosso coração. Deus vira para o rei Ezequias, eu até ia basear nessa história. Deus falou para o rei Ezequias assim: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias vira o seu rosto para a parede, implora, chora, pede misericórdia, e o profeta, antes de sair do palácio do rei Ezequias, Deus ouve a oração e atende a oração do rei Ezequias. O profeta Jeremias volta lá e diz para ele assim: vou te acrescentar mais 15 anos da sua vida. Então a gente percebe que a organização, ela é algo que agrada ao Senhor. Não é somente prática, ela tem que ser espiritual. Então, organizar a vida é colocar tudo no lugar certo. Às vezes a nossa vida está bagunçada. Neemias, quando ele viu os muros destruídos, ele não se desespera. Primeiro ele organiza. Queridos, se a gente quer alguma coisa de Deus, a gente tem que organizar a gente primeiro. A gente fica tentando organizar a vida de todo mundo, mas não organizar a nossa. Eu caí na depressão por causa disso. Estou fazendo tratamento por causa disso. Já há um ano mais ou menos, tomando remédio, conversando com o psicólogo. Por quê?
Eu tentei organizar a vida de todo mundo e desorganizei a minha. Preocupei com a vida de todo mundo e não preocupei com a minha. Separei tempo para todo mundo e não separei para mim. E aí, quando eu precisava de todo mundo, que eu separei o tempo e que eu investi tempo, era uma via só de mão única, não era uma via de mão dupla. E aí, o que aconteceu? Veio a frustração e veio a decepção. Hoje eu aprendi que uma das coisas para organizar a vida é separar tempo para mim mesmo. É dizer não, é não atender o telefone, é deixar você, a pessoa que me manda mensagem, a princípio desesperada, pedindo oração, eu faço de conta que não estou nem vendo. Deus trabalha para quem? Para o que espera. Então a gente precisa organizar a vida. Primeiro, Neemias não se desespera. Primeiro, Neemias ora, ele planeja com sabedoria, ele divide tarefas e ele mantém o povo unido. Então, para você e eu organizarmos a nossa vida, tem que ter um planejamento com muita sabedoria. Porque a vida nossa, ela precisa de planejamento, e Neemias reconstruiu os muros em 52 dias, porque ele teve foco, disciplina, organização. Nossa vida precisa disso: foco, disciplina e organização. Sabe o que um dos grandes problemas nossos? Paulo disse assim: uma coisa faço. Ele disse duas coisas faço? Ele disse três coisas faço? Não, Paulo disse assim: uma coisa faço, prossigo com o alvo. Sabe qual que é o grande problema nosso? É focar em muitas coisas ao mesmo tempo, muitos projetos ao mesmo tempo, muitos desejos ao mesmo tempo, muitas vontades ao mesmo tempo. E o segredo é foco em uma coisa, no máximo duas, porque senão você não tem como organizar muita coisa. Uma das grandes preocupações minha, depois que eu fui dar aquilo que eu acabei de dizer para vocês, é como que eu vou fazer. Eu vou precisar de gente, e não é pouca gente, eu vou precisar de gente. Então, a gente tem que entender isso, que a gente precisa ter foco, disciplina, organização. Olha para a vida de José. Ele organizou um plano prático para salvar não só o Egito, mas ele salvou outras nações. Então essa mensagem aqui, ela nos chama a reorganizar a vida espiritual, a vida emocional, a vida financeira, a vida prática, a vida conjugal, porque muitos estão vivendo ansiosos porque falta organização na vida espiritual, emocional, familiar e financeira. E o texto é claro em dizer que tudo deve ser feito com ordem e com decência. Então essa mensagem tem como propósito a gente organizar as áreas da nossa vida que precisam ser organizadas. Amém? Vocês entenderam? A primeira área a ser organizada, que precisa ser organizada, é a espiritual. Mateus 6,33, um versículo bem conhecido: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A vida cristã, ela fica frágil quando a espiritualidade deixa de ser uma prioridade. Se você e eu não priorizarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais áreas ficarão bagunçadas, desorganizadas. E a grande maioria, infelizmente, pensa que a fé vai ser sustentada só com alguns momentos esporádicos vindo à igreja. Hebreus 10, 35 diz que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Nós vivemos dias em que a comunhão na igreja tem sido negligenciada. Eu até postei um vídeo antes de eu vir para cá no grupo da igreja, depois você veja. O pastor Marco Feliciano falando sobre os desigrejados. O que é os desigrejados? É aqueles que acham e colocaram em sua própria cabeça, eles acham que pode servir ao Senhor sem igreja. É impossível. Por quê? Nós somos um corpo.
Um membro não pode ficar fora do corpo, porque senão ele vai morrer. Ele vai morrer. Irmão Denis, sua preocupação não vai mudar a sua situação. Sua preocupação não vai suprir a sua necessidade. Deus sabe das suas preocupações. Descansa. Não sei o que aflige o seu coração, mas descansa. Lembre-se que Ele te sustentou até hoje, que você já passou por dificuldades maiores do que essa que você está passando agora. Descanse. Que o Senhor, em nome de Jesus, tire essa agonia que abate a sua alma e que você saia daqui diferente em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, nós vivemos dias onde as pessoas acham que podem viver servindo ao Senhor sem igreja. Um membro fora do corpo, ele vai morrer, ele vai falecer. Então muitos ficam ausentes do corpo, dos cultos. Isso não é algo novo. Paulo já dizia lá atrás: não deixem de congregar como é costume de alguns. E o que acontece? Muitos crentes começam de forma fervorosa, participativos, constante nos cultos e nas programações da igreja, mas pouco a pouco vão se afastando, perdendo a comunhão, e a fé vai enfraquecendo. Você não pode se afastar do corpo. Salmo 133 diz: com bom e com suave eco os irmãos vivam em união. Então o costume, porque Paulo disse, como é costume de alguns, o costume pode parecer inofensivo, mas ele enfraquece a fé. Um culto perdido hoje pode se tornar uma prática amanhã. O que começa com um domingo perdido vira um mês ausente. O que começa com um só tempo vira já nem sinto mais falta. Então, queridos, o abandono da comunhão, ele pode parecer pequeno, mas ele vai minando a fé lentamente. Você não pode se afastar do corpo de Cristo. Você não pode perder esse costume de vir à igreja. Não pode. É impossível. Não pode. Porque a pessoa que abandona a comunhão, ela vai minando a fé. Então servir ao Senhor não é esporádico, não é de vez em quando, não, é todos os dias, até quando Cristo voltar. Amém. Não é só quando as portas se fecharem, não é só quando as dificuldades chegarem, não. Muitos, e o que é interessante quem crê que vai morrer? Levanta a mão. Todo mundo vai morrer, não vai? Levanta a mão, todo mundo. Você é Highlander? Legal. Se for pensar bem, Deus está sendo condição. Não é? Porque já, foi uma carrada aí, não foi? Deus está, não, mas é bênção, não é, estou pegando para meu pai, não. Deus está prolongando os anos de vida dele, prolonga mais. Dos irmãos do meu pai, nenhum faleceu. Não é, pai? Está todo mundo vivo. Os negão estão tudo vivo. No último velório que teve, a gente estava lá no cemitério lá, e eu falei assim, partia para cima do meu pai. E ele sempre fala isso, né, brincando. Ele fala assim, diz que o último a sair do cemitério é o próximo a morrer. Irmãos, eu nunca vi as velhas sair, os velhos saírem tudo correndo. Eu não. Não é? Então isso é bênção, Deus está prolongando. Por que eu falei disso? Quem vai morrer? Todo mundo vai morrer, não é? O que acontece? Você crê que quando você morrer, você vai para o céu? Amém? Amém? Você vai para o céu? Levanta a mão. Glória a Deus. Tem certeza? Viu como que a nossa fé é fraca? Uma simples pergunta já gerou dúvida no seu coração. Mas o que eu quero falar com isso? Sobre morrer e ir para o céu. Porque lá no céu nós vamos estar com o Senhor. Só que muitos querem ir morar no céu, mas não querem congregar. Não querem orar, não querem ler Bíblia. Como que alguém, preste atenção nisso aqui, como que alguém deseja a comunhão eterna e rejeita a comunhão terrena? Como que eu,
quero ter comunhão com o corpo de Cristo lá no céu, mas eu não quero ter comunhão com o corpo de Cristo aqui na terra. Então, se a adoração comunitária, que é isso que nós fazemos, te incomoda hoje, o céu vai ser desconfortável. Porque se não consegue dar glória a Deus junto com o povo aqui, como vai dar glória a Deus quando estiver lá no céu? Então não faz sentido. Quer ir morar no céu, mas não quer congregar. Por isso que esse movimento dos desigrejados não tem fundamento. Como que você vai servir a Deus sozinho em casa? Pela internet? Né? O problema de hoje é que a internet trouxe muitos pastores hoje de falar igual meu primo Adriano fazia. Ele fazia assim, ó, entre aspas. Trouxe muitos pastores e mestres, e o povo está procurando aqueles que falam o que eles querem ouvir. Não é? Então, o que acontece? Muitos têm priorizado tudo, mas têm deixado a comunhão com Deus em segundo plano. A ordem bíblica é clara: primeiro Deus, depois as outras coisas. Quando o espiritual está em primeiro lugar, tudo encontra equilíbrio. Quando o espiritual é negligenciado, as outras áreas da vida vão ficar totalmente bagunçadas. Então eu poderia parar aqui, a gente poderia ir embora. Quer organizar a vida? Começa a congregar, começa a ler Bíblia, começa a jejuar, começa a orar. Você vai ver que as áreas da sua vida vão ser organizadas: casamento, vida financeira, vida profissional, vida sentimental, relacionamentos, sua empresa, sei lá qual a área da vida. Tudo começa em primeiro lugar. A ordem bíblica é clara: primeiro lugar, Deus, não é em segundo lugar. Então, em primeiro lugar é Deus. O resultado de uma vida que negligencia Deus é um cristianismo raso. É aquela pessoa que não tem firmeza quando a prova chega. Para você organizar a sua vida espiritual, você tem que ter escolhas e hábitos consistentes. Quais são? Ter horário para ler a Bíblia, fixo um horário para você ler a Bíblia. Escolha, de manhã, de tarde, de noite. Você tem que achar um tempo. Todo mundo tem tempo. É 24 horas para todo mundo. Essa história, a correria da vida, conversa fiada. 24 horas para todo mundo. Por que uns conseguem e outros não? Prioridade, foco, determinação, disciplina. Horário fixo de oração, para ler a palavra, participar dos cultos, organiza a sua vida. Jejum, organiza a sua vida. Viver em obediência. Então, o cristão precisa ter disciplina diária para manter a alma saudável. Então, a primeira coisa que você precisa organizar, que eu preciso organizar, é a vida espiritual. Amém? Segunda, Miguel, vida emocional. A gente pensa emocional só para quem está solteiro. Estou desesperado por causa do namoro. Tem muitos e muitas desse jeito aí me ligando. Parece que vai morrer, eu fico encabulado. Vamos lá. É só organizar a vida espiritual. Organiza a espiritual que vai vir um bom e a boa. Porque se não organiza a vida espiritual, vai aparecer só as curvas de rio. Sabe o que é curva de rio? Só tranqueira, só que não presta. Tem homem ruim, homem vagabundo, que não quer nada, mulher que é ruim, que não quer nada com a vida. Mas vamos lá. O texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. A vida emocional, ela abrange muitas coisas: sentimentos, pensamentos, desejos, reações internas que estão dentro do nosso coração, não é? É na alma que a gente enfrenta alegria, dor, medo, ansiedade, trauma. É na alma. O homem, ele é tripartido, vamos dizer assim: alma, corpo e espírito. São três coisas que precisam ser cuidadas. Amém? Como organizar a vida emocional? Reconhecer as suas emoções diante de Deus. Não esconda o que você sente. Não esconda o que você sente, porque Deus já conhece.
Grandes homens de Deus, Elias, Davi, Jeremias, em momentos de dor, eles abrem o seu coração para o Senhor, contando aquilo que eles estão sentindo. Então, confessar emoções é o primeiro passo para receber cura. Sabe por que nós homens sofremos? Porque a gente guarda tudo para a gente. Homem não gosta de conversar, você já viu? Não é? Homem, quando você vê, de vez em quando eu chego da igreja, porque aqui eu falo com as 2 horas, né? Aí eu já entro dentro do carro, eu já entro na caixa do nada, como diz o pastor Paulo Duarte. Aí eu chego lá em casa, eu entro de novo, sento no meu sofá, já entro um pouquinho. Minha esposa um dia falou comigo, falei, deixa eu na caixa do nada aqui. Ela, então tá bom. Fica aí! Fica aí e me dá sossego. Beleza, já que você não quer conversa, valeu. Homem não gosta de conversar. A mulher já é diferente. Estão mentindo? Isso é comprovado cientificamente. Depois você pesquisa para você dizer que não é eu que estou falando. A mulher, ela fala aproximadamente, eu posso estar errado na quantidade de palavras aqui, mas é nessa média, entre 10 a 15 mil palavras por dia. O homem fala de 5 a 7 mil por dia. Então é comprovado que a mulher fala mais que o homem. Dizem que no cérebro da mulher tem alguma coisa aqui, alguma área do cérebro que faz ela falar mais. Mulher pensa falando. Estou mentindo? Homem pensa calado. Então quando você vê um homem calado, olhando assim para o nada, assim, ó, ele está pensando, meu Deus, como eu vou pagar essa conta? Meu Deus, amanhã, meu Deus, meu Deus. Ele está pensando. A mulher não, ela pensa falando. As mulheres ficam olhando assim para mim, ó. É porque vocês não estão vendo o jeito que elas estão olhando para mim. Elas estão olhando para mim assim. Eixa, minha esposa está. Minha esposa é a vez, ela até fala pouco. Então, reconheça as suas emoções. Conte, fale, exponha. Irmão, eu falo para a doutora Roseli, que é minha psicóloga, ela congregou aqui conosco um tempo. Eu falei para ela várias vezes e falo, todas as vezes que eu converso com ela, eu falei, Roseli, se eu soubesse o tanto que gestalterapia é bom, eu tinha feito com você várias vezes quando você congregava aqui. Só que tem na cabeça de todo mundo, inclusive os crentes, que fazer terapia é coisa de doido. Então eu sou doido, porque eu amo você. Eu gosto de fazer. E eu disse para ela, isso era uma coisa que tinha que ter no SUS, em toda escola tinha que ter um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, alguma coisa que trata a mente humana, que trata as emoções humanas. Porque as nossas emoções, elas ficam doentes. Irmãos, reconhecer o que você está sentindo não é fraqueza, não é força. É você mostrar que você quer mudar, que você precisa de cura. Porque se continuar nesse buraco que as emoções estão indo, vai morrer, vai pôr uma corda no pescoço. Quantas vezes eu cheguei aqui nessa igreja pensando em morrer, pensando em suicidar, pensando em... porque a carretinha não está aí. A carretinha foi emprestada por irmão, inclusive ele não veio na igreja, né? Ele e a esposa dele. Depois a bronca na filha. Já dei, se ele estiver ouvindo aí, mas tá bom, não veio nem no culto, certo? Vai estar em casa? Se tiver, também já leva 2 mãos. Na carretinha, sempre, depois você observa, sempre tem uma corda na carretinha, não é? Para amarrar algumas coisas. Quantas vezes eu entrei aqui dentro e eu olhava para essa corda? E o diabo fala, tá aí, ó. Pega ela. Aí você fica olhando para as coisas assim, será que aquilo ali aguenta meu peso? Eu estou sendo sincero com vocês. Então, queridos, você precisa reconhecer as suas emoções,
Porque se você não reconhecê-las, você vai morrer. Você tem que se abrir com alguém, você tem que conversar com alguém. Ah, não vou tomar remédio. Não, você não toma remédio para dor de cabeça? Não toma? Quando você está com o seu corpo está doente, por que você não toma um remédio? Você não toma um remédio? Toma, não é ficar dependente do remédio. Não, mas a gente precisa entender que para organizar a vida emocional, sabe como que eu fui organizando e estou organizando a minha? 4 coisas. Primeiro, Deus, através da fé, terapia, remédio, exercício físico. Faz isso aqui para você ver se não melhora. Esse peso que está nas suas costas aí, essa mente perturbada. Tem dia, irmão, que eu chego na academia, até os professores, eles já me conhecem, que a gente tem um lá que é crente, aí a gente conversa mais. Aí ele já olha, ele vê de longe, o que foi, pastor? Tu está com essa cara? E aí eu pego e falo, hoje eu estou naquele dia, sabe? Ruim, não queria nem ter vindo. Tem dia que eu vou porque minha esposa pega no meu pé. Vamos. Eu vou, mas vou brigando. Irmão, eu saio de lá, parece que assim, a cabeça melhora. É por isso que é viciante. Não como que é aquela frase? Não é terapia, mas é terapêutico. Então, se você quer organizar a sua vida emocional, você tem que reconhecer diante de Deus e de pessoas suas emoções. Conversa, irmão. Não guarda para si não. Porque senão você vai morrer igual estava morrendo. É alinhar os seus sentimentos de acordo com a palavra do Senhor. Não é? É praticar o perdão, mágoa acumulada. Desorganiza a sua alma, destrói os relacionamentos. Gente que fica guardando mágoa, rancor, ódio, a pessoa nem lembra mais de você, você está vivendo aquela mágoa, aquela desordem emocional. E não consegue liberar perdão e está morrendo emocionalmente, fisicamente. É comprovado pela medicina que quem tem amargura sofre com câncer. Que quem não perdoa sofre com câncer. A tendência de ter um câncer é bem maior. Então perdoe como Cristo te feriu, liberte quem te feriu e assim mesmo. Esquece, prossegue, vai embora, segue com a vida. Ah, fez isso, fez aquilo, irmão, vamos embora. Vamos caminhar, porque tem muita coisa para a gente viver, para a gente conquistar, para a gente desfrutar, para a gente passear, para a gente comer, passear. E ficar preso às pessoas, a esses sentimentos só prejudica a gente. E a gente está morrendo, a vida está desorganizada porque não tem perdão no coração. Cristo não te perdoou. Amém. Então a oração do Pai Nosso é clara: perdoa a mim como eu tenho perdoado os outros. A outro lado da moeda, se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Então eu quero perdão, mas não perdoo. Que injustiça é essa? Que Bíblia é essa? Que crente é esse que quer perdão, mas não perdoa? É um crente que só quer justiça para os outros, mas não quer justiça para si mesmo. Uma vez eu ouvi alguém orando, dizendo assim: Deus, mata ele porque ele fez mal para mim. Então Deus tem que matar todo mundo, porque todo mundo faz alguma coisa ruim para os outros. Então, porque vai ter crente vivo na face da terra. É uns crentes que só quer justiça para os outros, mas justiça para si não quer. Então libere perdão, cultive domínio próprio para organizar a sua vida, não é? Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ter autocontrole, firmeza emocional. O que é autocontrole? Saber o que falar, como falar, na hora que falar, pensar, agir, não é? Na maioria das vezes a gente age no impulso, na ira, no sangue quente. Depois a gente viu que fez besteira. Então, tenha o fruto do Espírito, um dos principais sobre o seu coração, domínio próprio. Amém? Amém. Outra coisa, para organizar a vida emocional: buscar descansar. Elias precisou descansar e se alimentar antes de ouvir a voz de Deus novamente. O corpo e a mente precisam de cuidado. Equilíbrio físico ajuda na saúde emocional. Irmão, você tem que descansar.
Deus sabe que você tem conta para pagar. Mas o que vai adiantar? Ficar trabalhando igual o boi e chegar a estafa física, e aí morre, o dinheiro fica. O pouco que tem fica, o carro fica, a casa fica, e alguém vai brigar pelo que ficou. Graças a Deus, eu e meus irmãos nunca brigou, né? Por causa, tem duas casas, uma em Aparecida e a outra casa lá onde minha mãe e meu pai moravam. Nunca falou em vender, mas caiu no esquecimento. Eu quero é ser feliz. E aí dos meus filhos, a hora que eu morrer, minha esposa morrer, vocês ficar brigando por o que ficou. Eu volto para buscar os dois. Mas não vai, porque eles veem o exemplo do pai. Os irmãos do meu pai mesmo nunca falou. Minha avó morreu tem anos e anos, eu nunca vi ninguém falando, vamos vender, brigar por causa de vender. Tá lá, tem uns morando, outros subiu o cabelo, bora. Agora nós só está esperando meu pai. Aí é outra história. Um dia eu estava aqui, eu estava lá na outra sala falando sobre isso, né, de morrer, de morte. E eu disse assim: se Deus quiser tirar a minha vida aqui no culto, eu vou cair de boca aqui no chão, tirou o ar do meu pulmão, eu vou cair aqui. Aí o que acontece? Meu pai, brincalhão, já pegou e levantou assim. Na época eu tinha outro carro. Ele falou assim: se você morreu, o carro é meu. E a minha esposa falou: não, o carro é meu. Eu falei: não, vou ficar vivo, eu nem morri, você já está brigando pelo carro. Então, vamos embora, descansa, porque senão, queridos, o corpo e a mente precisam de cuidado. Organize seu tempo para descansar, para ter um lazer saudável, né? Momento de pausa. Você para uma caminhada, vai no parque, né? Vai tomar um açaí, oh Deus, um açaí. De Deus, irmão. É porque tem uma irmã aí que está sendo patrocinada aí, ela é maratonista. E ela está sendo patrocinada pelo açaizinho. Mande o meu açaí. O melhor de Goiás. Tem que fazer o jabá aqui, depois você fala lá, o pastor falou. Aí a irmã trazer um açaí para o pastor. Né? Aí o que acontece? Separa tempo para você descansar, querido. Vai ir no parque passear, vai no shopping, vai no cinema, não sei. Pastor, não tem dinheiro não, vai lá, senta na porta. Senta ali, ó. Fica vendo os carros passar. Mas sai um pouquinho do... O quê? Sai um pouquinho do normal, do natural. Né? Eu ouvi um pastor dizendo, nós vamos falar aqui, se der tempo, obviamente, sobre vida conjugal. Ele falou assim: irmão, você tem que sair com a sua esposa, com o seu esposo. Aí ele disse assim: se o seu esposo não quiser sair, mulher, caminhar com você no parque, você pega um pedaço de pau bem grande e sai correndo atrás dele, que aí ele vai caminhar com você. Ele vai na sua frente e você vai atrás. Vai, vamos caminhar. Não é? Então, manter relacionamentos saudáveis, isso organiza a vida emocional. Porque quando a sua vida está desorganizada emocionalmente, você vai ficar muito ansioso, muito impulsivo, seus relacionamentos vão ser destruídos, porque por dentro está destruído. Então organize. Amém? Reconheça as suas emoções, pratique perdão, domínio próprio, descanse seu corpo, descanse sua mente. Amém? Amém. Agora aqui vai ser só para uns. Mas está na palavra. Menino do açaizinho. Próximo top, menino do açaizinho. Está olhando. Tô ligado, amiga. Você está olhando o seu celular, não. A lojinha dele na China, tá? Vamos lá. A terceira vida que precisa, a terceira coisa, área da vida que precisa ser organizada,
é a vida familiar. Precisamos entender o seguinte, que o primeiro ministério de um homem e de uma mulher é a sua família. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, diz assim, verso 4 e 5, ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, desde a criação, Deus escolheu e instituiu e estabeleceu a família como uma instituição sagrada. Os pais, o papel dos pais é gerar, educar e preparar os filhos para a vida. Só que o que acontece? Todos nós que somos pais, nós passamos por isso lá em casa, porque veio uma menina chamada Isadora, levou meu bebê. Quantos anos de casado vocês têm? 1 ano de casado, o Mateus tem, mas a minha nora abençoada. E nós passamos por isso. Isso a psicologia fala também, não sei, diz que existe a síndrome do ninho vazio. Hã? Olha isso aqui. Sua mãe falou hoje, ontem, essa semana Mateus não veio me ver. Não veio aqui em casa. Aí eu falei, vai acostumando, filho. Ele casou, deixou de seguir o caminho dele lá. Ele veio me ver, ele veio aqui em casa. Tá vendo, Mateus? Você não foi lá? Porque ele vai lá toda semana, a gente mora pertinho. Mas agora a família dele é a esposa dele. E o que acontece? Os pais geram, educam e preparam os filhos para a vida. E todo pai, ele tem no começo essa síndrome de ninho vazio. O casamento, vamos falar um pouco de casamento aqui. No casamento, o casal deve se unir e formar uma só carne. É um mandamento. Gênesis 2, 18 ao 24. Né? Os pais devem continuar sendo honrados, mas a prioridade passa a ser o cônjuge. Muitos casamentos sofrem porque eles não respeitam os limites entre os pais e um novo lar. E é preciso entender biblicamente a ordem correta instituída por Deus. Agora, eu não mando mais no Mateus. Quem manda nele? Não. Irmão. Se o homem falar que a mulher não manda nele, ele não é casado. Não é? Não é, o brasileiro? O irmão Carlos, ele sempre brinca com isso. Ele fala, pastor, eu já desisti de brigar, eu só faz assim, ó. Diz, senhora, tô indo. Aí, acho que foi ele até o esposo da irmã brasileira, o irmão Carlos, ele disse que viu uma entrevista, eu até já vi essa entrevista, um senhor e uma senhora, mais de 50, 60 anos de casado. Aí alguém pergunta para ele, qual que é o segredo do seu casamento durar tanto? Ele diz, sim, meu bem. Esse é o segredo. Então, o que acontece? Há uma ordem estabelecida no casamento, formar-se uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. A ordem é que o homem deixe o pai e mãe e se une à esposa e eles se tornam uma só carne. Só que esse deixar não é abandonar, é viver em independência, autonomia e unidade no novo lar. Quando essa ordem não é respeitada, vai surgir conflitos. O casamento vai ser enfraquecido, porque a prioridade é o casamento. Esses dias o meu filho chegou lá sem a esposa, primeira coisa que eu perguntei, cadê a sua esposa? Foi dia dos pais. Ela foi para a casa do pai e ele foi para a minha casa. Eu falei, a próxima vez você vai para lá e depois, quando tiver tempo, você vem para cá. Onde sua esposa estiver, você tem que estar. Onde seu esposo estiver, você tem que estar. Esse negócio de andar um separar é igual aqui quando vai pedir oração. Eu vou arrumar um pedaço de pau, um cacetete. Vou deixar amarrado aqui, ó. Vou deixar. Aí é casado.
é casado. Aí tem a fila de oração, né? Aí vem o homem na frente e a mulher atrás do homem na fila. O que você está entendendo com isso? Que um quer oração separada do outro, dependendo do outro. Aí eu pego e falo assim: cadê seu esposo? Pega na mão dele. Por quê? Se der ruim para o marido, dá ruim para a mulher, não dá? Se der ruim para um, dá ruim para o outro, não é? Então a gente percebe que o que tem acontecido é que muitas vezes as mães e os pais não têm sabido como lidar com os relacionamentos. Esses dias, só essa semana também, né? É incrível que tudo se encaixa. A gente falando, a Sandra falou assim: ó, tá vendo nessa casa? Não, tá construindo uma casa muito bonita lá na esquina de casa. Aí a Sandra falou assim: vamos comprar para a Laura, né, que ela casar, ela ficar perto de nós. A Laura deu um grito tão grande. Não! Eu falei. Nem tem namorado ainda. Nem namorado tem. Assim eu penso, né? Assim eu espero. Diz que o pai é o último a saber. Não, esses dias eu estou na academia lá. Esses dias eu estava na academia lá e ela fez assim. Eu olhei, menino bombadinho. É bonitinha. Mas deu tchau para quem? Que ela nunca dá tchau para ninguém. Eu falei: estuda na sua escola? Estuda. Ela não sabe. E depois, antes de ir embora, eu chamei o irmão Luciano lá, que ele é professor. Vai, irmã. Nunca toca. Dessa vez eu esqueci mesmo. Menino leva laços e embaraços pra me envergonhar. Mas eu desligou o celular. Aí eu chamei eu brinco muito com ele. Eu chamei o irmão Luciano, cheguei esse novo, ele é morenão, ele disse que vai vir aqui um dia, ele é fortão, sabe, bombadão, bicho é forte mesmo, bicho é bruto. Aí eu cheguei nele: Luciano, e um rapazinho ali cumprimentando meu filho, depois você pode me ajudar ali para dar uma festa nele? Pois não, pastor, é comigo mesmo. Ele está falando que é forte. Hã? Aí, ó, ainda bem, me respeita, fala para ele, ó. Pode dar na orelha dele. Mas eu brinco com a Laura, eu falo que o primeiro namorado dela, eu já fiz um propósito com Deus. Eu vou oferecer ele sacrifício ao Senhor. Vou pegar ele, levar ele para o monte, vou sacrificar ele. Então, queridos, falando sobre isso de pai e mãe interferir, honrar pai e mãe é bíblico, porque a palavra diz: honra pai e mãe, mas não pode haver inversões. Esse é um mandamento que continua bíblico, mesmo depois do casamento. Meu filho tem que me honrar, a Isadora tem que continuar honrando os pais. Porém, não é obedecer cegamente nem permitir domínio próprio dos pais. Há uma prioridade. Os pais devem ser respeitados, mas a voz principal no casamento é a do cônjuge. Na lista de prioridades, se eu pedir uma coisa para o meu filho Mateus, eu preciso que você organize alguma coisa na igreja para mim. E a esposa dele: Mateus, nesse dia que seu pai falou, a gente tem um compromisso. O que ele tem que obedecer? Ela. Eu sou depois. Essa é a ordem bíblica. Então os pais devem ser respeitados, mas a voz principal é a do cônjuge. Por que eu estou falando isso? Porque tem vida sentimental, conjugal bagunçada. Porque tem gente interferindo demais. Fica abrindo demais a vida para outras pessoas. Então o casal deve estabelecer limites. É possível amar e cuidar dos pais sem permitir que eles governem o lar. Minha mãe, já falecida, infelizmente, ela, algumas vezes ela pegou e tentou, assim, sabe? Aquela síndrome de ninho vazio, porque foi eu que saí primeiro, né? Aí ela sempre ligava para mim, aquelas telefones que só mãe faz. Ela ligava para mim e falava assim: oi, estou te ligando para te dizer que você ainda tem mãe.
Estou te ligando para te dizer que eu ainda estou viva. Foi nenhuma, foi duas. Porque depois que eu casei, a minha prioridade passou a ser minha esposa e meus filhos. Então eu não ia lá tanto quanto antes eu ia, porque eu tinha e tenho outras prioridades. Então há um perigo de interferência excessiva quando os pais têm mais autoridade que o cônjuge. O casamento fica em risco, gera divisão, falta de unidade. É a quebra do princípio da uma só carne. O que Deus uniu, ninguém pode separar. Ninguém. Pai, mãe, amigo. É aquela outra história. Irmão, eu fico vendo. Tem gente que casa, mas quer ter vida de solteiro. Para que casou? Casou, irmão? Suas amizades têm que mudar. Seus locais de ir têm que mudar. É assim que funciona. Então não casa. Paulo dá a oportunidade. Se você consegue ficar sem casar, fique sem. Mas como diz, isso é muito engraçado que eu vou dizer aqui. Uma vez, o Brasil, uma das vezes que o Brasil perdeu a Copa. Não me entenda mal o que eu vou falar. Enfim, não me lembro qual. Nós tínhamos um amigo de infância, ele é vivo, graças a Deus, também crente. Ele chama Marcelo. Era Marcelo Lavrinha. Muito engraçado ele. Aí, lá na região onde a gente morava, ali da Fama, Assembleia de Deus, na época tinha uma esquina que tinha 3 bares. Sabe quando o bar está bombando, está fervendo, é o da moda? Tinha uma esquina, outra esquina e outra esquina. Só não tinha na outra esquina porque era uma casa. E fervia. Eram Géres, Papuga, aquela época lá. E o que acontece? O Brasil perdeu, todo mundo ficou triste. E aí ele pegou de bicicleta e foi lá e parou no meio da rua. E pegou e chamou a atenção de todo mundo. Aí ele falou assim: ei, Brasil perdeu! Mas só não pode acabar com as mulheres. Não disse mesmo. Nós é pouco mulher. Então, o que eu quero dizer com isso? Casar é bênção, mas ninguém pode interferir, ninguém pode intrometer, amém? Porque a Bíblia diz: marido, amem suas mulheres, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, porque deu a entender que eram muitas, não é só uma. Só uma. Marido, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, ou seja, ame sua mulher. Outra história sobre isso, a Bíblia diz em Isaías capítulo 7, se eu não me engano, que nos últimos dias seriam 7 mulheres para cada homem. É bíblico. Você percebe que tem mais mulher do que homem? Não é? É bíblico. Então a Bíblia diz que nos últimos dias seria 7 mulheres para cada homem. Aí eu citei esse versículo uma vez, o irmão pegou e... Uai, pastor, está faltando 6, eu só tenho uma. Falei, não, mano, é bagunçado assim. Só está dizendo que vai ter. Amém? Então, invista na sua vida, você que é casado, invista no seu casamento, né? Diálogo, paciência. Terceira e última, e já acabou. Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Consegue? Amém? Perdão pelo horário, porque hoje eu falei novidade, né? Quarta área da vida precisa ser organizada, a vida financeira. Preste atenção, esquece o rico domina sobre o pobre. Isso é verdade, o rico domina sobre o pobre. Mas preste atenção depois ali. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Muitos vivem escravizados por dívidas, descontrole financeiro. Dívida rouba paz, afeta relacionamento, compromete a vida espiritual. Descontrole financeiro traz ansiedade, medo, perda da credibilidade, traz peso na alma, brigas familiares, rouba o seu tempo com Deus. Quem tem a vida desorganizada leva a dependência de credores, cartões, de dívidas. Jesus, ele ensina na palavra, é interessante que a Bíblia fala de tudo.
A Bíblia fala sobre a importância de planejar antes de construir. Lucas 14, o verso 28, Jesus disse assim, 28: qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então entenda o seguinte: para você ter uma vida financeira organizada e não cheia de dívidas, a orientação da palavra é: calcule antes de agir. Jesus, ele disse que temos que, antes de construir, calcular os custos. Então, antes de assumir dívida, antes de assumir um projeto que envolve dinheiro, a Bíblia está dizendo: sente, planeje, avalie. Porque a falta de cálculo vai gerar frustração. Eu sei que para nós, que somos brasileiros, é muito difícil com relação às finanças, mas é necessário ter um orçamento mensal, saber o que entra, saber o que sai, e não gastar por impulso. Não gastar por impulso é difícil. Você já percebeu que quando você vai nessas grandes lojas de departamento, C&A, Renner, essas lojas grandes, de shoppings, você já percebeu que os caixas, elas de pagar aquilo que você deve, não está no início da loja, está no fundo da loja? Aí, olha a situação: você pelejou para pagar, para juntar o dinheiro. Aí o que acontece? Você vai lá pagar, aí você vai andando, a mulher vê a bolsinha, vê a rasteirinha, o homem vê a camisa, vê o sapato, e pensa assim: eu estou pagando, vou fazer mais uma dívida. Não é verdade? Mas diz também que não leve isso a sério, é só brincadeira. O homem que não tem um boleto não é homem, é um menino. Quem tem boleto para pagar, levanta a mão. Aleluia, nós. Então, calcule antes de agir. Outra coisa, para organizar a vida financeira, isso aqui é muito importante. Viva dentro das suas possibilidades. Muitos estão endividados, com a vida desorganizada, porque querem aparentar mais do que têm e assumem compromissos além da realidade. É aquela pessoa que tem um iPhone, está saindo o outro agora, qual é o último? 17. O 17. Tem um iPhone 17 Pro Max, Thunder, Cats, Golden, Black. Mas você olha para casa, a casa não tem comida. Não tem uma motinha para andar, não tem um carro para andar. A roupa é feia, mas o celular é bonito. Esse celular que está gravando aí, qual que é o meu? 12, já está no... é 12, né? Já está no 17. Sabe quando que eu troco o celular? A hora que ele para de funcionar. Agora, você tem dinheiro para trocar de celular? Também. Mas o que é que eu estou falando com isso? É que muitos estão fracassando porque querem aparentar mais do que têm. Dizem, não sei, mas a internet diz que Goiânia é a cidade que tem mais dublê de rico. Você vai aí nos botecos, você vê só carrão, caminhonete, celular novo, roupa de marca, relógio de marca, mas tudo endividado. Tudo endividado. Dublê de rico, que vive por status. O que é status? Comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não conhece. Isso é status. Comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não conhece. Isso é status. Então nós precisamos entender que Jesus, a única coisa que Jesus chamou de Deus foi o dinheiro. O dinheiro ele pode ser benéfico, mas ele pode trazer grandes complicações para a sua vida. Então ajuste o seu padrão de vida à sua renda. Se você ganha 1.000, você não pode gastar 2.000. Se você ganha 5, você não pode gastar 10.
porque a matemática não bate, você concorda comigo? Então, ajuste a sua vida ao padrão de renda que você tem, fique feliz com isso. Paulo não disse em Filipenses 4, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Então você tem, contente, não tem, estou contente. Estou comendo picanha, estou contente. Estou comendo arroz com ovo, estou contente. Mas eu não vou fazer dívida além daquilo que eu necessito. Prefiro a simplicidade e a paz, ao invés de viver ostentando e o peso das cobranças. Isso faz a sua vida financeira ser organizada. E um princípio também que organiza a sua vida e que a igreja precisa aprender é a fidelidade nos dízimos e ofertas, que vai abrir as comportas do céu para trazer provisão. Honre a Deus com os seus recursos, organize a sua vida financeira para contribuir na obra. Amém? Então, vença as dívidas organizando a sua vida. Se está cheio de dívida, você não pode fazer mais dívida. Se está cheio de dívida, você tem que orar para Deus para ajudar você a pagar. E não só orar, trabalhar. Não é? Que nada cai do céu. A não ser Lúcifer, raio, de vez em quando, infelizmente, um avião, chuva, só isso que cai do céu. Então, vamos trabalhar para Deus nos abençoar para pagar as nossas dívidas. Queria eu fazer igual eu vi um pastor fazendo. Ele pegou e ficou sabendo que a irmã estava devendo aluguel, essas coisas, e ele chama a irmã na frente e diz assim: a irmã vai pagar as dívidas dessa irmã. Eu ainda não consigo fazer isso como igreja, mas eu espero ter esse dinheiro necessário para quando alguém estiver endividado além da conta, a gente pegar e ajudar essa pessoa a pagar as dívidas dela. Amém? Agora, para fazer uma compra, comprar uma carne, um arroz, uma cesta, essas coisas menores a gente até consegue, porque, como eu disse, cuidado com o cartão de crédito. Cuidado. Amém? Vamos ficar de pé e pedir a Deus para organizar a nossa vida. Vamos orar, porque já passou os 10 minutos que eu pedi a vocês. Então nós vamos pedir a Deus para organizar a nossa família, amém? Nossos sentimentos, organizar a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, amém? Se alguma coisa Deus falou com você, é sobre isso que você tem que orar. Se alguma dessas 4 tópicos que eu citei, emocional, financeiro, espiritual, familiar, alguma coisa Deus falou, e é isso que você tem que orar. Pai, aqui estamos, ó Deus, os filhos do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor não é um Deus de confusão, nem de desordem, nem de bagunça. Por isso é necessário organizar, ó Deus, a nossa vida, áreas que estão bagunçadas, desorganizadas. Porque se o Senhor não é um Deus de desordem, de bagunça, mas um Deus de ordem, de decência, nossa vida para te servir, te adorar, precisa estar organizada. Há brechas em nossa vida espiritual, porque nós, ó Deus, não organizamos finanças, não organizamos os sentimentos, não organizamos o casamento, relacionamentos, não organizamos a nossa vida espiritual. E precisamos dar ao Senhor um culto santo, suave e agradável ao Senhor. E para isso é necessário pôr a vida em ordem, como o Senhor disse ao rei Ezequias. Coloca-se em ordem todas as áreas da nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos organizar, somente com a ajuda do Senhor nós conseguiremos. Nos ajuda, Pai, a não viver com a vida bagunçada, desorganizadas, porque, ó Deus, nós não servimos a um Deus de bagunça e de desordem, nós servimos a um Deus de ordem e a um Deus de decência. Por isso, Senhor, para servirmos e adorarmos ao Senhor com integridade, sinceridade e retidão, ó Deus, organiza e nos ajuda a organizar a nossa vida. Aquilo, ó Deus, que está bagunçado já há algum tempo, que nós, ó Deus, ainda estamos tentando, mas não conseguimos. Que o Senhor tenha piedade de nós e nos ajude a organizar nosso casamento, a criação dos nossos filhos, as nossas finanças, os nossos sentimentos,
sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida com o Senhor. Ó Deus, a leitura da palavra, o congregar, o separar tempo para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pôr em ordem o nosso coração, que o nosso coração esteja em ordem, para que o nosso coração, ó Deus, seja um coração reto diante do Senhor, e aquilo, ó Deus, que está bagunçado na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas, ó Deus, áreas da vida, e em nome de Jesus eu te peço que todo espírito do inferno que traz bagunça, que traz confusão dentro do lar, dentro da vida financeira, dentro da nossa família, dentro, ó Deus, do nosso trabalho, ministério, da igreja, todo mal que promove a confusão, a baderna, a bagunça, a gritaria, em nome de Jesus, bata em retirada, em nome de Jesus. A nossa casa não é lugar de bagunça, nosso coração não é lugar de bagunça, nossa vida e os nossos relacionamentos não é lugar de bagunça. Por isso, em nome de Jesus, todo mal que tem provocado confusão, gritaria, brigas, contendas, dissensões, separações, que tem fechado portas, em nome de Jesus, todo espírito de miséria, bata em retirada em nome de Jesus, porque o nosso Deus não é um Deus de bagunça, nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência e ordem, e a nossa vida é organizada, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso e que Ele merece adoração de forma organizada. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Caso você queira, possa dizimar, ofertar, este é o momento. Amém. Organize a sua vida financeira para que você tenha para dar, para ofertar, sem te fazer falta. Vamos lá? Vamos dizimar. Senhor, quero ter orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, Senhor. Quero teu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Amém. Agradecer a presença da irmã do lado da mulher. Como a senhora chama, irmã? Lúcia. Deus abençoe a senhora, sua família, sua saúde, suas finanças. Toda a sua família seja abençoada. Espero vê-la novamente em breve aqui no culto. Que a bênção do Senhor alcance a senhora e as promessas do Senhor se cumpram sobre a sua vida. Foi um prazer tê-la aqui. Amém. Antes de sair, alguém da igreja abraça a irmã Lúcia e desejo uma boa semana a ela. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. E sobre aquilo que eu falei no início do culto, coloque em oração. Amém? Porque o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Eu preciso da sua oração para que tudo ocorra bem. Amém? E sai contando para todo mundo, não. Amém? Eu sei que tem uns que a língua parece que não cabe da boca, mas guarda segredo. Só os aqui tem que ficar sabendo. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa hora, pelo Deus, o Senhor está organizando as áreas da nossa vida que precisam ser organizadas. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a nossa vida, nossa semana, nossas finanças, nossa família, nossos filhos. Ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos proteja, e que essa semana seja o Senhor nos livrando do mal e trazendo vitória sobre a nossa vida. Dá força ao que está cansado,
cura, Senhor, o que está enfermo fisicamente. Ó Deus, dá paz àquele que está angustiado e agoniado na alma, e que o Senhor, ó Deus, nos leve em paz. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Está terminado. Vai em paz com a vida organizada, no nome de Jesus.